Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje falaremos sobre a segunda geração modernista prosa. Esta ocorreu no período de 1930 a 1945. Mas antes de passarmos para aspectos mais aprofundados dessa geração, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Levando em consideração a cerca de mundo, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, temos a presença do comunismo, fascismo, nazismo, dentro de todo esse contexto. Como também, pessoal, em termos de mundo, há também a presença já da Segunda Guerra Mundial, ok? A nível de Brasil, a gente tem o movimento tenentista, Coluna Prestes, o próprio Estado Novo, mas detalhe, toda a nossa literatura, ela vai atuar-se dentro do governo de Getúlio Vargas, tá ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características, desta época. Como características, nós vamos ter o regionalismo romântico. Olha aí, regionalismo, por quê? Já vamos trazer características mais regionais, mais próximas, da nossa realidade. Um romance social, porque trará aspectos, de certa denúncia, em meio ao contexto da sociedade. Uma diversidade cultural brasileira, uma retomada do romantismo e do realismo, alguns traços, tá, pessoal? Não é totalmente esse reafirmar do romantismo e do próprio realismo. Uma perspectiva determinista, esta nós vamos identificar a partir de alguns personagens contidos nas obras, e uma narrativa linear, que é um tipo de narrativa que vai tendo sua construção seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. Diante de toda essa exploração das características, agora nós veremos ela através dos principais autores e obras que são de grande destaque para este período. Nós iniciamos com o José Américo de Almeida e a sua obra A Bagaceira. Acerca de José de Américo de Almeida, a gente pode falar que ele tem uma linguagem erudita, alguns traços são muito cultos na sua escrita. A fala dos personagens ela vai ser próxima do sertanejo. O romance que ele escreve é de caráter regionalista, certo? Ele deu esse título à Bagaceira porque bagaceira significa uma área que é em torno dos engenhos, onde você espalha o bagaço da cana moída para que ela seque. Mas a temática não é essa dentro desta obra. Vai ser o quê? A seca e suas consequências. Acerca também de José Américo de Almeida, a gente vai ver que ele tem uma sensibilidade para a realidade e para os problemas sociais do país. Ele tem uma conduta engajada, porque ele vem fazer essa questão de denúncia. E agora a gente vai ler um fragmentozinho para identificar esses aspectos, tão característicos do José Américo de Almeida. Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com um aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estrupiados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomandismo. Adegalçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando, vinham escoteiros. Pessoal, olha aí. Em meio ao período da seca, qual é a consequência disso? Ele fala em esqueletos, ou seja, pessoas muito magras, Então, no caso, fantasmas estrupiados,
como quem iam dançando de tão trôpegos, ou seja, pessoas que iam de tão sofrida, né, de tão assim enfraquecida, andando com dificuldade, certo? E eles andavam, mas não sabiam para onde iam porque estavam à procura de uma vida melhor, né? Então, qual é a consequência da seca? É a fome, é a miséria. Não há a presença das mínimas condições básicas para que você possa ter uma vida digna, certo? Então, na obra A Bagaceira de José Américo de Almeida, ele vem trazer isso, a seca e quais as consequências dela diretamente na vida daquelas pessoas. Por isso que a gente diz que ele tem uma conduta de caráter mais engajado. O nosso próximo autor é o Graciliano Ramos, né? O Graciliano, ele vem trazer em sua obra uma síntese entre o indivíduo e o ambiente, né? Uma linguagem reduzida ao essencial. Ele faz parte, né, do ciclo do regionalismo nordestino. Ele gosta de utilizar um vocabulário muito econômico e suas obras elas têm um círculo vicioso, né, da existência que vai impedir o final feliz. Então, tudo acontece, né, basicamente, e torna-se a repetir, tá certo? Ele traz também nas suas obras uma identidade nacional, né, e basicamente ele vem com esse estilo mais seco, sabe, pessoal? Ele tem um estilo mais seco de escrever. A nossa primeira obra de análise de Graciliano é A Vidas Secas, tá bom? Vamos ler aqui um fragmento. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de perdineira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Nessa obra, Vidas Secas, e especificamente nesse fragmento, tem uma característica que eu deixei de destacar para vocês acerca de Graciliano Ramos. É a humanização dos personagens não humanos. Aí, pessoal, ele humaniza a cachorra-baleia, certo? Através dos delírios dela. É como se fosse um ser humano que está faminto, que sonha com a condição, né, de dignidade, né, com uma mesa farta, com uma cama para dormir. Então, a baleia, ela traz essa questão de humanização. E a obra em si, ela vai falar, né, dessa família de retirantes, né, e da realidade que o circunda. A próxima obra que a gente vai falar de Graciliano Ramos é São Bernardo. Nela tem também a presença de família de retirantes nordestinos que vão fazer parte dessas terras. Temos a questão da seca, seca esta, né, que assola e traz inúmeras consequências. A opressão expressada pela animalização dos personagens, né? Em São Bernardo, a gente já tem mais um ponto que pega essa ideologia capitalista de competição e de acumulação. A questão do expandir de suas terras, certo? A questão de você acumular, ter mais bens como sendo algo de grande destaque, tá certo? Há também, dentro dessa obra, a presença do determinismo no personagem central Paulo Honório, certo? Temos aí como destaque o casal Paulo Honório e Madalena. Paulo Honório, senhor de terras, e Madalena, uma professora, eles são casados, e aí a gente vai ver esse contraponto de visões. Agora a gente vai fazer a leitura de um fragmentozinho, né, acerca dessa obra. A molecoreba do mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais mulambo, e os moradores que me restam são os cambembes como ele. Para ser franco,
Declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados. A princípio estávamos juntos, mas esta desgraçada profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Então era um senhor de terras que só pensavam, o Paulo Honório, em expandir-se, em adquirir cada vez mais, e não pensava na condição, das pessoas que estavam lá com ele, dos trabalhadores. E Madalena não, tinha uma visão diferente, que nem ele diz, bons sentimentos e bons propósitos. Então, basicamente, a Madalena ela queria alfabetizar aquelas pessoas para que elas pudessem ter uma condição de vida melhor. Já o Paulo Honório não, ele tinha essa brutalidade. E ele diz assim, em uma parte do livro, que ele diz assim, que foi a vida agreste que lhe deu uma alma agreste. Então, uma vida de seca, uma vida de sofrimento, lhe deu também uma alma sofrida, uma alma mais seca, mais relutante a mudanças, certo? Então, vocês vão gostar bastante dessa obra, de Graciliano Ramos, o São Bernardo. O próximo autor que a gente vai falar sobre ele é o Dionélio Machado, e a sua obra, Os Ratos. Dionélio, ele tem como traço, essa linguagem simples, direta e rápida. E dentro da sua obra, ele vai trazer um homem preso à condição urbana, vivendo em uma situação mais precária. Certo? Então, Dionélio tem como características essa, e a sua obra, Os Ratos, também. Tá, ok? Vamos ver um fragmento agora. O Horácio prepara o cafezinho, desde que o governo suspendeu a verba para o cafezinho, que ele está custeado pelos funcionários. Custa um tostão. Nazaieno não quer café. Já tomou um há pouco. Ele se dirige para a sua carteira. Na sala pequena trabalham mais dois. O primeiro escriturário e o datilógrafo. Ambos muito quietos. O primeiro escriturário confere contas. É um serviço que faz há muito tempo. Dispõe de grande prática, faz cálculos, usa tinta encarnada, bate muitos carimbos. Depois, quando tem já um grupo de contas respeitável, ergue-se e repassa-as uma a uma com todas as suas primeiras, segundas e terceiras vias nos dedos, que ele, a cada passo, molha nos lábios com um certo ruído. O datilógrafo, quando não está batendo, lê um livro aberto dentro de uma gavetinha do lado. Então, olha a situação desses trabalhadores, uma situação precária. E eles ficam presos a essa condição. Não tem mais verba para o café, então os funcionários custeiam esse café. E eles ficam ali condicionados àquela situação. Então, nessa obra Os Ratos, ele vem trazer essa crítica, e esse demonstrar dessa realidade, que o homem, em uma situação precária, ele fica preso, àquela condição. Agora a gente vai, falar um pouco sobre esse outro grande destaque, do regionalismo de 30, que é o José Lins do Rego. As obras de José Lins, ela vem trazer um memorialismo, vai trazer uma sociedade rural, o fim desse memorialismo, o painel total da sociedade açucareira e a decadência dos senhores de engenho. Acerca de José Lins, a gente também pode falar que ele tem em suas obras uma valorização do espaço narrativo. Há um determinismo nas personagens, a partir do meio. Os enredos são dinâmicos, uma linguagem simples. Ele faz reflexões sobre o mundo contemporâneo. Há uma liberdade no uso da linguagem. E ele valoriza essa linguagem que nós chamamos mais de coloquial. Aqui nós temos a primeira obra dele, O Menino de Engenho, que foi de 1932, e tem-se uma sequência para fazer essa crítica, acerca dos valores e desigualdades sociais, muitas vezes suavizadas, e para contar também esse ciclo da cana-de-açúcar, da sua ascensão até a decadência dos senhores de engenho.
Então, a gente começa esse memorialismo com o Menino de Engenho. Aí temos aí as outras obras, Doidinho, Usina, Banguê, e a obra que vai indicar essa decadência dos senhores de engenho, esse fim desse ciclo, né, e desses senhores tão poderosos é o Fogo Morto, tá certo? Dentro dessa obra, né, o meio, ele determina o caráter e o destino dos personagens. E também vai trazer as relações abusivas pós a abolição da escravatura, tá certo? Então, todos esses pontos a gente vai encontrar dentro das obras de José Lins do Rego. O primeiro fragmento que a gente vai fazer essa leitura, vendo essa questão do memorialismo, né, é a questão do livro Menino de Engenho, tá bom? Então, vamos ler um fragmento. Fiquei um menino medroso. De dia, porém, esperando meus canários, amava a solidão. Era ela que deixava falar o que eu guardava por dentro. As minhas preocupações, os meus medos, os meus sonhos. O mundo de um menino solitário é todo dos seus desejos. Tudo o que eu queria ter nesses meus retiros. O tesouro da história de Trancoso, o cavalinho de sela, aquela vara mágica das fadas, que viravam em tudo o que a gente quisesse. Eu desejava também que a velha sinhazinha morresse. Então começava a ver minha inimiga trucidada, como os cavalos desembestados, puxando-lhe o corpo pelos espinhos. Então, nesse fragmento aqui de Menino de Engenho, ele vem trazendo já o início das memórias, certo? Já um pouco desse memorialismo. O próximo fragmento que a gente vai fazer a leitura é da obra Fogo Morto, né? Então, a gente está fazendo aqui um paralelo. Então, a primeira obra, né, que dá início a esse memorialismo e já falar de alguns pontos, né, do ciclo da cana-de-açúcar, para o que vai trazer o fim, né, e a decadência desses senhores de engenho. Chegou a abolição e os negros do Santa Fé se foram para os outros engenhos. Ficaram somente com seu Lula, o boleiro, Macário, que tinha paixão pelo ofício. Até as negras da cozinha ganharam o mundo. E o Santa Fé ficou com os partidos no mato, com o negro Deodato sem gosto para eito, para a moagem que se aproximava. Só a muito custo apareceram trabalhadores para os serviços do campo, onde encontrar mestre de açúcar, caldeeiros, purgador. O Santa Rosa acudiu Santa Fé nas dificuldades, e seu Lula pôde tirar a sua pequena safra. O povo cercava os negros libertos para ouvir histórias de torturas. Fazia-se romance com os sofrimentos das vítimas de Deodato. Quando o carro do capitão Lula Holanda passava, corria gente para ver o monstro, todo bem vestido, com a família cheia de luxo, que ia para a missa. Um jornal da Paraíba falara em crimes de escravidão e nomeava o Santa Fé, o Itapuã, como de senhores algozes. Fogo Morto. Aqui, pessoal, vocês podem notar que ele já está falando dessa relação abusiva, né, das torturas, de tudo o que acontecia, né? Então, a gente vê nessa obra de José Lins, né, já trazendo essa decadência dos senhores de engenho, mas também já enfocando essa relação, né, mais abusiva de tortura, né, e de sofrimento para os negros pós a libertação, certo? Nosso próximo autor a ser contemplado é o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, né, ele basicamente vai aparecer em 3 fases, tá certo? Na primeira fase, né, o romance urbano, uma análise social, uma técnica do contraponto. A gente diz que ele tem uma visão mais lírica e otimista provinda da burguesia nessa primeira fase, né? Basicamente, ele tem esse tipo de visão. Na segunda fase, né, ele vai trazer a história da formação do Rio Grande do Sul, né, obra marcante O Tempo e o Vento. Então, digamos que nessa segunda fase, ele vai mais por um vínculo da investigação, da história, exploração e uma denúncia desse patriarcado na formação do Rio Grande do Sul, certo? Fazendo um contraponto que vai levar a historiografia se confundindo com a ficção, tá certo? E há uma terceira fase, que não está aqui descrita, mas que a gente precisa destacar, sobre Érico Veríssimo, né? Basicamente é acerca da ditadura militar. Ele retrata, né, uma denúncia do autoritarismo, denunciava a violação dos direitos humanos nesse período, certo? Nessa terceira fase.
ele vai basicamente com uma postura mais crítica. A obra de destaque para essa terceira fase dele, pessoal, é o incidente em Antares, tá bom? Mas pegando um ponto-chave para essa nossa segunda geração, a gente vai começar, né, por estas obras que vão dar grande destaque. Para a primeira fase, né, nós temos aí o Olhar e os Lírios do Campo, e para a segunda fase, a gente tem o Tempo e o Vento, que se divide em 3 obras: o Continente, o Retrato e o Arquipélago, tá certo? Para início de conversa, a gente vai ver um trechinho do Olhar e os Lírios do Campo, certo? Essa primeira obra de destaque que a gente está vendo aí. Quero que abra os olhos, Eugênio, que acorde enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio, leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo que não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu com um deles. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estivesse deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Não penses que estou fazendo o elogio do puro espírito contemplativo e da renúncia, ou que ache que o povo devia viver narcotizado pela esperança da felicidade na outra vida. Há na terra um grande trabalho a realizar. É tarefa para seres fortes, para corações corajosos. Não podemos cruzar os braços enquanto os aproveitadores sem escrúpulos engendram os monopólios ambiciosos, as guerras e as intrigas cruéis. Temos de fazer-lhes frente. É indispensável que conquistemos este mundo não com as armas do ódio e da violência, e sim com as do amor e da persuasão. Nessa obra, Olhar os Lírios do Campo, ele vai fazer a narrativa da história de Eugênio, que com muito esforço, né, ele se forma em medicina, né, e na faculdade, Eugênio, né, apaixona-se por Olívia, colega dele de curso. Mas a gente lembra que há uma questão de status. Então, Eugênio, ao invés de casar-se com Olívia, que ele ama, ele basicamente casa-se com Eunice, por interesse. E aí é onde ele vem fazer essa reflexão, quando ele diz assim: quando o sucesso estiver lhe deixando cego, quando o dinheiro estiver lhe deixando cego, pare e olhe os lírios do campo e contemple as aves do céu. Então, que não deixemos nos cegar, né, diante das coisas mundanas, mas que vejamos, sim, a questão do amor e da vida. Né? Ele vem trazer essa reflexão, principalmente nesse trecho. Né? Mas vem contando essa história que casamentos, né, e outras relações sociais, elas eram dadas através de interesses. O nosso próximo fragmento já vai fazer parte, né, da obra O Tempo e o Vento. Ninguém conseguia compreender. As outras moças invejavam Bibiana Terra e não entendiam como era que ela, não sendo rica, rejeitava o melhor partido de Santa Fé, aquele moço bonitão, a quem elas de muito bom grado diriam sim no momento em que ele se declarasse. Mas quem ficava mais perplexo que qualquer outra pessoa era o próprio Pedro Terra, que não atinava com uma explicação para a atitude da filha. Ele não morria de amores pelos Amarais. Tinha até queixas do velho Ricardo, que lhe tirara as terras e se recusara a ajudá-lo quando o trigo fora águas abaixo. Além disso, achava os Amarais prepotentes, vaidosos, gananciosos, e também sabia que Ricardo não fazia muito gosto no casamento do filho com Bibiana, pois queria que o rapaz casasse com alguma moça rica do Rio Grande ou Porto Alegre. Então veja aí, pessoal, mais uma vez, a questão do status, né? A questão de sociedade, né? De você ter uma condição de maior destaque, né? Dentro, que faz com que as famílias elas se unam por interesse. Né? A afinidade delas é essa, não é sentimento.
É interesse, é soma de bens. A próxima obra que a gente vai falar e ler um fragmento é a obra Ana Terra. Ana Terra, pessoal, faz parte da obra O Continente, parte essa de O Tempo e o Vento, um livro muito interessante, certo? Fala de uma moça que vem, basicamente, contar os acontecimentos a partir do momento que venta na vida dela, sempre há um momento de transformação. Transformação essa positiva ou muitas das vezes negativa. Vamos ler aqui o fragmento. Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando, costumava dizer Ana Terra. Mas, entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera a força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha acontecido? Em que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1777. Ela se lembrava bem porque esse fora o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. Mas, na estância onde Ana vivia com os pais e os 2 irmãos, ninguém sabia ler. E mesmo naquele fim de mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam na memória os dias da semana, viam as horas pela posição do sol, calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua, e era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a temperatura que lhes diziam as estações do ano. Ana Terra era capaz de jurar que aquilo acontecera na primavera, porque o vento andava bem doido, empurrando grandes nuvens brancas no céu, os pessegueiros estavam floridos e as árvores que o inverno despira se enchiam outra vez de brotos verdes. Então notem aqui que a gente fala de historiografia com ficção, quando a gente vem tratar, né, do tempo e o vento, né, essa segunda fase de destaque do Érico Veríssimo, em que ele conta, dentro da sua obra, né, a formação do Rio Grande do Sul, então essa invasão dos castelhanos, né, essa expulsão deles, e vocês verão, né, dentro da obra Ana Terra, uma série de acontecimentos, né, que vão trazer parte dessa historiografia, mas também há um traço de ficção, né, com a própria personagem, né, Ana Terra. Nossa próxima, né, autora de destaque é a ilustre Raquel de Queiroz, que vem trazer o universo rural relacionando-se com o universo urbano, uma perspectiva intimista, ou seja, uma perspectiva de expressão de sentimentos, né, nessa visão feminina. É a nossa primeira mulher a se eleger membro da Academia Brasileira de Letras, né, em 1977. Nas obras de Raquel de Queiroz, né, ela usa uma linguagem enxuta e viva. Ela tem uma preocupação com os traços psicológicos do homem daquela região, que é pressionado, né, por muitas forças e por muitas fatalidades dentro do seu destino. Né? Dentro também dessa obra, né, de Raquel de Queiroz, de grande destaque, né, o 15, traz um homem que, diante da fatalidade, acaba se conformando com a sua condição de pobreza, certo? O traço psicológico dentro dessa obra é muito marcante. E quando se trata da obra O 15, basicamente, pessoal, a gente tem a temática da seca, do coronelismo e a presença da miséria humana. Vamos ver aqui um fragmento. E assim começou a jornada de Chico Bento e sua família, que foi obrigado a deixar tudo, morrendo de fome e de seca. Ele, a mulher Cordulina, a cunhada Mocinha, 5 filhos e uma burra. O pequeno ia no meio da carga, amarrado por um pano aos cabeçotes da cangalha. De vez em quando levantava a mãozinha aos olhos e fazia numa enrouquecida tentativa de choro. Cordulina chegava-se à burra para consolar. Ajeitava-lhe o chapéu de pano na cabeça. Chico Bento fechava a marcha com um cacetete ao ombro, do qual prendia uma trouxa. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada como um pouso
que tinha uma alma caridosa com um pouso, que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi aos alforjes e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha com quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado um trempe e acendiam um fogo, e a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando o sal. Nós vemos aí a condição de miséria, de pobreza. Eles saíram em busca de uma vida melhor, morrendo de fome em meio a essa seca. Encontraram uma residência em ruínas dentro desse seu período. Por isso que ele fala da palavra tapera, né? Essa residência em ruínas onde eles se arrancharam. E numa bolsa que traziam, né, a sela da burra, tiraram o quê? Essa carne, que em um fogozinho, né, de aro de 3 pés, que ele chama de trempe, assou e comeu. Mas todos desprovidos das condições mínimas de dignidade humana, condições básicas, tendo que sair, se deslocar de sua residência, de seu lar, para encontrar um outro lugar e ter pelo menos uma vida minimamente digna, né? Então a Raquel, ela tem isso, né? Ela traz, né, essa temática, esse traço psicológico, né? Como também temos aí a criança que está rouca, mas assim mesmo ainda tenta chorar, ainda tenta se expressar. O nosso próximo autor, e que fecha, né, esse regionalismo, né, de 30, que fecha essa segunda geração no que se trata da prosa, é o Jorge Amado. Jorge Amado, ele tem sua obra composta em 2 fases. Essa primeira fase, ele vai trazer ideais denuncistas de combate às desigualdades sociais e à miséria humana. Ele vai trazer nessa primeira fase o ciclo do cacau na Bahia, romances proletários e romances panfletários. Acerca de Jorge Amado também, a gente tem uma forte característica, né, de elementos regionais. Né? Ele gosta de salientar as classes mais baixas, né, dando pouco destaque às elites em sua obra. Ele gosta de retratar, né, os costumes e festejos populares. Possui uma linguagem simples, coloquial e popular. Né? Ele traz também dentro de suas obras esse sincretismo religioso. Né? Então, basicamente, ele traz essa questão mais voltada para a africanidade. Na sua segunda fase, né, ele vem trazer essa liberação dos instintos e do humor, né, aí onde surge a obra Gabriela, Cravo e Canela. A gente diz que Jorge Amado tem 2 fases. Uma que vai do ciclo do cacau e a outra fase, a fase em que traz a obra Gabriela, Cravo e Canela. Vamos ver, né, o trecho da obra Capitães de Areia, que é um destaque dessa primeira fase, né, do Jorge Amado. Porque naquelas casas se o acolhiam, se lhe davam comida e dormida, era como cumprindo uma obrigação fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele e o deixavam na sua sujeira. Nunca tinha uma palavra boa para ele. Mas, desta vez estava sendo diferente. Desta vez, não o deixaram na cozinha com seus mulambos, não o puseram a dormir no quintal. Deram-lhe roupa, um quarto, comida na sala de jantar. Então, os lábios de Sem Pernas se desceram e ele soluçou. Chorou muito encostada ao peito de sua mãe. E, enquanto a abraçava e se deixava beijar, soluçava porque a ia abandonar e, mais que isso, a ia roubar. E ela talvez nunca soubesse que os Sem Pernas sentia que ia furtar a si próprio também. Nessa obra, né, nesse trecho, a gente vem falar de um aspecto que Jorge Amado destaca, além dessa questão de desigualdade social,
e da condição de miséria, a gente tem um conflito interno. Que os sem pernas aí, o personagem sem pernas, ele tem um conflito porque ele precisa roubar a sua família. Mas roubando a família é como se ele estivesse tirando de si próprio. Então, ele vive esse conflito, né, dentro desse fragmento que a gente pode identificar. Por isso que ele chora e ele soluça. Porque ele tem esse sentimento, mas para continuar no bando e ainda fazer parte dele, ele precisa, né, tirar da própria família, tirar da própria mãe. O próximo fragmento vem elencar a segunda fase, né, de Jorge Amado, que é uma fase mais de liberação dos instintos e que tem, né, um traço de humor. Né? Aqui nós temos a obra de grande destaque, Gabriela, Cravo e Canela. Eu acredito que ela tem o tipo de magia que provoca revoluções e promete grandes descobertas. Não há nada que eu goste mais do que observar a Gabriela no meio de um grupo de pessoas. Você sabe o que ela me lembra? Uma rosa perfumada num buquê de flores artificiais. O amor não se prova, nem se mede. É como Gabriela. Existe, isso basta. O fato de não compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas, mas as vejo no céu. São a beleza da noite. Na obra Gabriela, Cravo e Canela, a gente tem uma trama simples. Há um sensualismo, né, visto a partir de Gabriela, né? Há uma pouca, né, elaboração na profundidade dos personagens. Mas Gabriela, ela é o oposto das outras mulheres da sociedade. Gabriela gosta de uma vida livre, de uma vida simples. Por isso que ele vê tanta autenticidade em Gabriela, por isso que ele a compara a uma rosa perfumada em meio a flores artificiais. Gabriela tem a sua essência, luta por ela e faz valer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa conversa acerca da segunda geração modernista, né, no caráter da prosa. Até a próxima!